Olá, olá pessoal. Estamos de volta aqui para uma notícia muito triste, né? Que é a morte do espiritualista Divaldo Franco, amigo parceiro de Chico Xavier, né? Que nós conhecemos tão bem aqui no Brasil por conta do seu trabalho caridoso, religioso, cristão, espírita, kardecista, maravilhoso, e a gente tem que reverenciar essas pessoas que são pessoas de luz que vieram ao planeta Terra para nos ajudar, né, gente? Porque a gente vê, no caso do Chico Xavier em Minas Gerais e do Divaldo na Bahia, o trabalho voluntário, solidário, fraterno que ele desenvolveu desde os anos 1950. O Chico Xavier antes, né? Ele da mesma época do Zé Arigó. O Chico começou nos anos 30, né? 40. E o Divaldo faleceu então em Salvador, estava com 98 anos, já estava bem idoso, né, gente? Eu vi uma última entrevista dele, ele estava assim com uma pele, assim com uma cor azulada. Eu fiquei assim, ele teve falência múltipla de órgãos, né? E ele estava tratando de um câncer na bexiga, e é uma pena, né, gente? Ele é fundador da Mansão do Caminho, que ao longo desses 70 anos atendeu milhares e milhares de pessoas. Era médium também, né, como a gente sabe, e também fazia psicografia, assim como Chico Xavier e o Zé Arigó. Ele era o caçula, gente, de 12 irmãos, baiano, né, soteropolitano. E a família dele considerava essas visões que ele tinha como, assim como o Chico Xavier sofreu também em Minas, né, como visões demoníacas. A igreja, então, né, tem o filme do Chico, tem o filme do Zé Arigó, documentários inúmeros, e tem também o filme do Divaldo, tá? Então, gente, a mãe dele chamava-se Ana. Quando ele nasceu, ela tinha 44 anos, né? Inicialmente pensou que se tratava de barriga d'água, aí ela foi ao médico e descobriu que estava grávida, né? Antigamente era assim, a mulher nem sabia que estava grávida e ia engravidando um filho depois do outro, depois do outro. Então ele nasceu em 1927 em Feira de Santana, mas depois ele foi para Salvador, né, gente? Então ele criou esse Mansão do Caminho. E ele teve a primeira visão dele aos 4 anos de idade, segundo relatos, né? Uma mulher magra, de olhos verdes, roupa branca, que se apresentou como a Maria Senhorinha e pediu para que ele contasse para a mãe dele, a dona Ana, que ela tinha aparecido, né? Essa Maria Senhorinha, na verdade, era a avó dele. Então ele teve uma visão de sua avó aos 4 anos de idade, uma avó que ele não conheceu, né? Que faleceu antes do nascimento dele em 1927. Aí quando ele conversou com a irmã dele, a Ana, ele constatou que o filho não havia mentido, né? Quando ele contou para a irmã que ele não tinha mentido ao ver essa senhora magrinha, de nome Maria Senhorinha, que era na verdade a avó dele, né? Ele teve muitas... Eu estava lendo aqui a biografia dele aqui no G1, né? Tem uma foto dele mais jovem. Ele teve paralisia também, né, gente? E Divaldo se aproximou de Dona Naná e foi apresentado ao Espiritismo. Em 1945 ele se mudou para Salvador, onde em 1952, junto com Nilson de Souza Pereira, fundou então a tal Mansão do Caminho, que fica no bairro Pau da Lima. E de lá para cá ele fez esse trabalho espiritual, cristão ao mesmo tempo, kardecista, cristão kardecista, né? Assim como era o Chico Xavier também, um homem muito devoto às coisas do cristianismo, né? Tem gente que não gosta, né? Tem pessoas que dizem que isso aí não tem nada a ver com cristianismo, que Jesus nunca falou em ressurreição, ai meu Deus, me escapou a palavra agora, reencarnação. Jesus falava em ressurreição e não falou em reencarnação. Então os evangélicos, por exemplo, não gostam dessa doutrina espírita, né, do Allan Kardec lá do século XIX, mas ele escreveu, gente, 250 livros. É dito que Chico Xavier, não tem como a gente falar do Divaldo e do Zé Arigó sem falar no Chico Xavier, né, gente? Então, eu sinto muito, né, para as pessoas que são adeptas dessa doutrina espírita
filosófica, de vida e tudo, né? Escreveu 250 livros e é dito que Chico Xavier é o maior escritor da história do Brasil. E um dos maiores do mundo, né? Prolífico, que escreveu milhares e milhares de obras, Então, realmente é incrível mesmo. E ele escreveu 250 livros, psicografados a partir de espíritos, né, que passavam para ele essas mensagens. E o principal desses espíritos, assim como Chico Xavier tinha o Emmanuel, o dele era a Joana de Ângeles, que é essa mentora do Divaldo Franco, né, gente? Aí tem o filme dele, que foi lançado em 2019, chamado Divaldo, o Mensageiro da Paz, que fala sobre a vida dele, né? O ator que interpreta ele é Bruno Garcia, e o filme conta também com outros atores importantes, etc, né? E aqui tem umas imagens aí dele, né? Aí que ele mais jovem e tudo. Gente, ele nunca casou-se e também nunca teve filhos biológicos, né? Mas dizem que ele adotou mais de 600 crianças ao longo da vida dele, tá? Que eram filhos adotivos que ele trouxe para essa casa de acolhimento, né? A mansão do Caminho, lá no Pau da Lima, em Salvador. E ele estava, na verdade, fazendo radioterapia, quimioterapia, né? E ele estava, na verdade, fazendo aquele que a gente chama tratamento paliativo, né? Um homem de 90, quase 100 anos de idade. Então, gente, não tem como, né? Infelizmente, eu sinto muito mesmo. Quando morre uma alma dessa, que é uma alma humilde, simples, né? Uma pessoa boa, que tentou a vida inteira fazer o bem, a gente fica muito triste mesmo, né? E, gente, é isso, né? É isso aí, é só para a gente fazer esse registro do falecimento hoje, ontem, né, que ele faleceu dia 13, Divaldo Franco. Então é isso aí, pessoal, sinto muito. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.